Oi, querida, tudo bem com você? Para você que perdeu as esperanças vendo a aula de concordância verbal, vem agora comigo perder a tua alegria de viver vendo 8 casos sobre a regra de concordância nominal. Para a gente começar, olha que coisa mais linda esse texto sobre os BRICS. Lê comigo, ó. Conforme analisado, é notória a importância dos BRICS no desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, principalmente na expansão de parcerias globais e no apoio financeiro através do novo Banco de Desenvolvimento. Para que vírgula, né, amigos? Eu acho que a próxima aula vai ser sobre isso. Além disso, é notável a força política que o país tem sobre o grupo desde a sua formação. Destarte, é evidente em nossa análise que é importante. Aí segue, aí vai. Que lindo, cara. A pessoa que usa destarte, cara, ela tá em outro patamar, certo? É lindo, maravigold. Fora as vírgulas que a gente já viu que tá faltando aí. Qual que é a questão? Qual que é a treta? Foca que agora a gente tá falando de concordância nominal. Você achou o erro? O erro está na primeira frase. A professora vai ler de novo para você ver se você desenrola, tá bom? Conforme analisado, é notório a importância dos BRICS no desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, principalmente na expansão de parcerias globais e no apoio financeiro através do novo Banco de Desenvolvimento. Eu vou parar aí porque já aconteceu o erro. Você achou? Não? Então vem aqui que eu vou te humilhar. Conforme analisado, é notória a importância, e não é notório, porque a gente agora vai fazer a combinação com os nomes. Antes eu me importava com o verbo e com que ele ia concordar, com os sujeitos, né? Esquema do sujeito predicado. Agora eu me importo com os nomes. Quando eu falar nome, você vai entender substantivo, adjetivo e toda a turminha da tropa que você odeia, tá bom? Então, é a importância. Importância é o nome da coisa, é o substantivo. Então, se é importância, é notória. É aqui que a gente vai brincar. O que concorda com o que na concordância nominal? Vem comigo para a regra número 1. Olha lá, como sempre, só para você não se sentir mal, constrangido desde a primeira regra falando, nossa, não tô entendendo nada, a gente vai partir da mais fácil para ir arregaçando no nível até chegar ali na emboscada de Satanás, mas você é crente, lembra que você não vai desistir, né, irmão? Certo, irmã? Concordância nominal, qual que é a regra geral? Adjetivo, numeral, pronome e outros modificadores, eles concordam com o substantivo ou com o pronome da frase. Na concordância verbal, obviamente, tudo girava em torno do verbo. Agora, na nominal, vai girar em torno do nome. E o nome aqui a gente vai entender como um substantivo ou como um pronome. Por que pronome, profs? Olha só, porque substantivo é um nome. E o pronome tá ali lado a lado com o nome. Se liga, isso aqui é um lápis. Então, se é o nome da coisa, lápis é um substantivo. Isso daqui é uma caneca. É o nome da coisa? É um substantivo. Mas se eu não quiser ficar falando sempre o lápis, o lápis, o lápis, a caneca, a caneca, a caneca, eu troco por pronomes. Ele e ela. Por isso que a concordância normal vale para substantivo e para pronome, certo? Olha a frase, que tranquila. As exportações eficientes geram lucros à empresa. A outra, este planejamento operacional é fundamental. As frases destacadas são aquelas que têm que flexionar para concordar com o nome. Então, na primeira frase, exportações é o nome. A regra está dizendo assim, ó, tudo que combinar com exportações, aliás, tudo que estiver relacionado com exportações, tem que combinar com ela. Então eu paro para pensar que exportações é um substantivo feminino e está no plural. Agora, o que vem antes e o que vem depois tem que fazer essa combinação. Então, eu preciso de um artigo, o meu artigo vai ter que estar também no feminino e no plural. As. Tá? Eu preciso de um adjetivo, de uma característica para essas exportações, também vai ter que estar no feminino e no plural, quando for o caso, certo? Porque às vezes a palavra é neutra. Eficientes, no caso, serve para masculino e feminino, tá? Os homens eficientes, as mulheres eficientes, mas aqui no caso a questão é o plural. Então, as exportações eficientes. Lá embaixo, a palavra este só foi escrita porque ela tem que concordar com planejamento. E agora planejamento é um masculino singular. Fundamental é a característica também do planejamento. E aí tem que ficar no masculino e no singular. Beleza? Regra geral, tranquilíssima. A gente vai para o segundo caso e o sofrimento começa a partir de agora, mas você vai superar. Casos de concordância com um adjetivo antes de vários nomes. A concordância se faz pelo nome mais próximo, é a regra da atração. Presta atenção, porque daqui a pouco vai ter uma outra versão dessa regra, tá? Tem a regra da atração e tem a regra da soma. Lembra? Na concordância verbal acontecia parecido. Olha só. Trabalho com, eu não sei se é novo, nova,
novos, novas, porque tem equipe e sistema na primeira frase, sistema e equipe na segunda frase. A regra está falando assim, meu querido, quando você tiver um adjetivo antes dos vários nomes, você vai ter que fazer a regra da atração. O que tiver mais perto, você laça. Beleza? Quais são os nomes? Equipe e sistema, sistema e equipe. Qual é a característica que aparece antes de ser novo ou nova? Beleza? Regra da atração, ela vai dizer o seguinte. Depois da característica, depois do adjetivo, o que aparece primeiro é a palavra equipe. Se equipe é feminina, porque eu falo a equipe, então eu tenho que colocar nova. Na segunda versão, o que aparece mais próximo à característica, ao adjetivo, é a palavra sistema. E se sistema é masculino, o sistema aí tem que ser novo, beleza? Então, trabalho com nova, equipe e sistema, trabalho com novo, sistema e equipe. Mas a língua portuguesa sapeca, você já sabe, e a gente pode falar o contrário, fazer um mistério. Só depois eu falo que são novos, mas primeiro eu falo que eu trabalho com a equipe e com o sistema, e depois eu falo como que é essa equipe e sistema. Aí a regra muda? Sim, aí a regra muda. Então, primeira parte, quando eu tiver característica antes e os nomes depois, é a regra da atração. A terceira regra, ela é uma continuidade da segunda, porque agora é só inverter as posições. Concordância com um adjetivo que aparece após vários nomes. Aí é a treta da dupla possibilidade. Não tem certo e errado, tem jeitos diferentes de escrever e cada um tem o seu estilo. Dupla possibilidade de concordância é a soma ou a atração. A primeira parte a gente vai fazer a soma, beleza? A segunda a atração, que é o que a gente acabou de fazer na regra 2. O que é a soma? É eu pensar assim, eu tenho coisas novas, eu vou contar quantas são e aí eu vou colocar no plural se for mais de uma. Por exemplo, eu tenho uma equipe que é nova e eu tenho um sistema que é novo. Então eu tenho duas coisas. Aí eu te pergunto, como é que fica no final? Trabalho com equipe e sistema novos, no masculino, ou trabalho com equipe e sistema novas, no feminino? Lembra que a primeira é a regra da soma, a atração aparece só depois. Vamos ver a resposta. Meu querido, minha querida, olha só, quando você tiver a regra de soma, você pode ter 200 itens. Quando você faz a somatória de todos, o que prevalece é o masculino. É daí que algumas pessoas vão fazer uma militância dizendo assim, que a língua portuguesa é machista, a língua portuguesa prevalece sempre o masculino. Cara, a língua portuguesa não é uma pessoa para ela ser machista ou para ela ter outros tipos de ideologias, filosofias de vida. A língua portuguesa ela tem regras da dona Norma, lembra da dona Norma que segue a regra e tudo certinho? E a regra da língua portuguesa, assim como outros idiomas, vai falar. Se eu tiver vários itens e dentre esses itens eu tiver um masculino, prevalece o masculino. Se numa sala de aula eu tenho uma aluna e 30 alunos, eu vou falar boa noite, senhores. É isso. E se fosse o contrário, se eu tivesse um aluno e 30 alunas, eu ainda falaria boa noite, senhores, porque prevalece o masculino, não importa a quantidade. Então, se aqui eu tenho equipe, que é a equipe feminina, e o sistema masculino, tanto faz que na equipe exista 1000 pessoas e o sistema seja um só. Vai prevalecer sempre o masculinos. Então, uma equipe, um sistema são duas coisas, então é plural, mas essas duas coisas, se tiver mistura de gênero feminino e masculino, prevalece o masculino. Beleza? Ah, não gostei, achei muito machista, vou continuar militando. Então usa a segunda versão, amor, porque a segunda versão também tá certa. A segunda versão é até romântica, é sedutora, é a regra da atração. Tava ali pertinho, olhei na bolota do zóio, não resisti. Fomos atraídos. A regra da atração vai dizer que a primeira frase, o que está mais próximo da característica? É a palavra sistema, né? A característica de ser novo, ser nova, é a palavra sistema. Então, o sistema é novo. Palavra perto, deu match. Na segunda versão, o que está mais perto da característica de ser novo? É a equipe. Então, equipe nova. Beleza? E aí eu cheguei no resultado. Trabalho com equipe e sistema novo ou trabalho com sistema e equipe nova. Nossa, professora, está muito confuso. Eu vou esquecer tudo isso. Querido, olha só, para você fazer uma consulta pontual, logicamente, você acha que o professor decora tudo? Claro que não. A gente tem sempre uma gramática, a gente tem uma dúvida, olha na gramática, putz, a regra é essa e aí a gente aplica, beleza? Ou então joga no Google, ou joga na IA e ela nos ajuda. Se for concurso, prova, vestibular, etc e tal, aí não dá para você consultar. E o que acontece? Muitas pessoas vão fazendo macetes.
Já viram aqueles cursinhos pré-vestibulares que faz macete, faz historinha, canta musiquinha? Muito que vem. Para essa regra que confunde se é na frente, se é atrás, eu cantava com os meus alunos do ensino médio um funk. Ridículo, mas funcionava. Eles decoravam aquela informação, aplicavam na prova e depois eles esqueciam para sempre ou não, ou contaram isso até o final do ano, tá? É ridículo? É ridículo, mas o que eu não faço por você, né, querido, né, querida? Vou passar essa vergonha aqui no débito e no crédito. Então, com vocês, MC Dridri. A gente cantava um funk que falava assim: vem comigo, é o funk do adjetivo. Eu posso fazer com a versão carioca, acho que fica mais interessante, tá? Então, vou fazer um sotaque carioca pra gente entrar no clima e bora. Vem comigo, a regra do adjetivo. Vem comigo é a regra do adjetivo. Na frente é a atração, atrás tanto faz. Na frente é a atração, atrás tanto faz. Ao é a concordância nominal. Au é a concordância nominal. E aí a gente parou por aqui, porque depois a criatividade e as vozes da nossa cabeça foram fazendo rimas piores, tá? Se liga, vem comigo na regra do adjetivo. O adjetivo é a característica da coisa. Eu tô dizendo que a coisa vai ser novo, nova, tá? Se o novo e nova tá na frente, é atração. Eu trabalho com nova equipe. A palavra equipe, ela atraiu a versão feminina. Beleza? Na frente é a atração. O que vem primeiro me atrai. Eu trabalho com nova equipe. Eu trabalho com novo sistema. Então, sempre é atração. Atrás, tanto faz. E aí, se você pensou besteira, vai pra igreja, menino. Vai pra igreja, menina. Eu tô falando das características atrás. Se aparece a palavra equipe e a palavra sistema antes, o que vem atrás, a característica de ser novo ou nova, tanto faz se você faz a concordância pela soma ou a concordância pela atração. Fique atento porque esse é o tipo de regra que lá na hora da prova vai cair assim. Veja as frases abaixo, aí várias frases. Quais estão corretas? Apenas a primeira, a 2 e a 3, a 3 e a 1 ou todas? Nesse caso, se a característica vem após os nomes, todas as respostas estão corretas. Beleza? Que vergonha, misericórdia. Vamos para a regra 4, a gente não tá nem na metade. Concordância nominal com os adjetivos. Ah, eu tenho que saber agora todas as classes gramaticais? Claro que tem, você é obrigado. Adjetivo é aquilo que dá característica, tá bom? Então eu tenho essas palavras aí que elas já são todas adjetivos, tá? Elas dão características a coisas. Anexo, incluso, mesmo, meio, bastante. Quando ela é adjetivo, a regra diz o quê? Que ela concorda com o nome a que ela se refere. Como assim quando ela é adjetivo? Querido, não falei que o inimigo é criativo? Às vezes o inimigo lança a mesma palavra e a mesma palavra ela muda de categoria. A palavra mesmo pode ser um adjetivo, mas a palavra mesmo também pode ser um advérbio. Ó, o inimigo ele tá fazendo de tudo para derrubar a gente, mas ele não vai, tá? Então é só você pensar assim, é para dar característica a alguma coisa. O meu currículo tem uma característica, eu preciso anexar ele, é desse jeito, é com essa característica que ele vai. Tá bom? E aí todas as palavras aqui, a entrada, lá embaixo, a entrada e o ingresso. Tem vários tipos de ingresso. Quais são as características dele? Ser a entrada inteira, ser meia, ser assim, ser assado, tá? Então, eu preciso que você tenha noção do que é um adjetivo para você entender a regra e as respostas aqui. Como é que você fala? Envio o meu currículo anexo, anexa, anexos. Como é que eu falo lá? Ele mesmo, ela mesmo, ela mesma. Como é que fica essa variação? Vem ver a resposta. De novo a regra, com função de adjetivo, ela concorda com o nome a qual ela se refere. Se ela está caracterizando o jeito de alguma coisa ser, então concorda com essa coisa que vai ser. Por exemplo, eu envio o meu currículo anexo, porque o que está anexo? O currículo. Currículo é masculino e singular, anexo masculino e singular. Lá na frente está escrito fotos, então são as fotografias, elas são anexas. Beleza? Os valores do frete estão inclusos no orçamento. Por que inclusos? Porque a palavra inclusos, ela não combina com o frete. O que está incluso não é o frete, é o valor. E aqui no caso são os valores. Aqui o ele e o ela é só você trocar. Esse ele e ela é adjetivo porque eu sei que ele tem um significado de próprio e própria, tá? Ele mesmo revisou os documentos. Eu tô querendo dizer que ele próprio. Se fosse ela, eu falaria ela próprio. Não faz sentido, ela própria. Então, esse mesmo varia se for característica do pronome aqui no caso, tá? Então, ele mesmo revisou, ela mesma revisou os documentos. Eu comprei meio ingresso.
porque a palavra ingresso é masculina. Eu comprei meia entrada, porque a palavra entrada é feminina. A fabricação de um produto, ó que muito doido esse, passa por bastantes etapas. Oxente, tem bastantes? Existe bastantes. Esse bastantes, ele é o sinônimo de muitas, beleza? Quando você puder substituir a palavra bastante por muita, ele é adjetivo. Quando você não conseguir substituir por muita, aí, substituir a frase perdeu o sentido, ele pode ser advérbio, beleza? E se ele for adjetivo, ele concorda com o nome. Se são etapas, é feminino, é plural, então bastantes etapas. Profs, e quando é que não muda? Quando essas palavras forem advérbios. Agora, na regra 5, a gente vai ver quando essas benditas são advérbios. Eita, olha só, concordância nominal com advérbios, mesmo, meio, bastante. Percebeu que essas três palavras, mesmo, meio e bastante, elas estavam na regra 4? Só que na regra 4 elas eram adjetivos, ou seja, elas caracterizavam as coisas. O currículo, como é que o ingresso era cobrado, era só meio, as etapas, que eram bastantes, e por aí vai. Agora, ele tem função de advérbio e ele é invariável. Se você esqueceu o que é advérbio, eu vou tentar te lembrar rapidinho, tá? Advérbio ele tem relação com o verbo, advérbio, verbo, o português ele te ajuda um pouquinho, e ele vai te falar sobre as circunstâncias, como as coisas estão acontecendo, quando, onde, de que modo, de que jeito. Então pensa assim, ó, se está relacionado com o verbo, eu tenho uma ação aí para acontecer. Exemplo, a Adriana fala, hein? Misericórdia, já tá na regra 5, ó, passou uma cota porque ela fala. Vamos supor que o meu amiguito aqui, ele seja um termômetro, tá? E aí, quando ele estiver no meio, é o grau normal. Então, a Adriana fala, tá nesse grau. Se é um dia que eu tô mais triste, aí esse grau baixa. A Adriana fala como? A Adriana fala de que jeito? Qual que é a circunstância hoje? Ih, a Adriana tá falando pouco. Ops, alguma coisa aconteceu. A Adriana não fala. A Adriana não fala nada. Então, o não, o nada e o pouco são advérbios de intensidade para menos, tá? Nossa, profs, misericórdia, até seria um sonho se você falasse pouco, porque você fala muito, você fala bastante, você fala demais, você sempre fala, e aí vai subindo. Então, muito, sempre, pouco, eles são advérbios porque eles vão falar sobre circunstância. Esses sapecas, eles não mudam, tá bom? Então, olha só, ela errou mesmo, ela errou mesma nos cálculos. Percebe que é diferente? Eu não tô falando que ela própria errou, eu tô falando que errou de fato, errou grandão, errou numa intensidade que, cara, não tem como negar. Beleza? O erro a deixou meio preocupada. Ela ficou como meia preocupada, porque é mulher, ou meio preocupada? Porque se for a preocupação é aqui, ó. Eu posso ficar um pouco preocupado, meio preocupado, não ficar preocupado, ou ficar extremamente preocupado. É o lance do termômetro, tá? A regra já tá dizendo para você, quando for esse lance de termômetro para medir a circunstância, não varia. O fato de ele falar que é invariável, você vai traduzir como não tem plural e não tem feminino, mesmo que a palavra aí, que a frase seja falando dela, de uma mulher. Olha só a resposta. Veja, ela errou mesmo nos cálculos. Eu não preciso colocar mesma porque na frase tem ela e é uma mulher. Eu vou pensar que o mesmo não está relacionado a ela, o mesmo está relacionado ao erro. Errar é um verbo. Eu erro sempre, eu nunca erro. Tá vendo? Então esse mesmo é para intensificar o quanto que ela errou. Mesmo combina com o verbo, não com a pessoa e nem com os cálculos, é invariável. O erro a deixou meio preocupada. É termômetro, ela poderia estar preocupada, preocupadíssima, muito preocupada, totalmente preocupada, mas ela ficou um pouco. Então, esse meio no sentido de um pouco, ele não muda para homem ou para mulher, é sempre meio, beleza? O caso a deixou bastante preocupada. Preocupar-se é um verbo. Eu tenho intensidade de preocupação. Aqui no caso, é advérbio porque ela ficou bastante. Então, é mesmo, meio, bastante, não tem plural e não tem feminino. Assim, tranquilíssimos, a gente passa para a próxima regra. Eu tenho agora duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu pergunto como se você fosse capaz de responder e eu te ouvir agora, né? Enfim, eu vou fazer como meu pai me ensinou. Eu vou te dar a primeira notícia ruim, que depois a boa é um conforto no coração. Ou não, tá? Mas primeiro a notícia ruim. A concordância com cores, ela é muito específica. Ela é muito cheia dos detalhinhos, tá? Então, assim, ó, ela é aquela que ela vem para te arrebentar.
numa prova, num concurso, em alguma questão que você precisa se classificar, ela vem para te arrebentar, tá? Se você não trabalha com cores e não trabalha com camisetas, ela é muito específica para os exemplos que eu vou te dar. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que no começo do vídeo eu te falei que eram 8 regras. Eu menti. Eu confundi com a concordância verbal. São só 6. Então significa que a gente está cavando o coração. Então não desiste de mim. Vamos lá. Fé em Deus que Ele é justo. Ei, irmão, levante a cabeça. Vamos ver essas regras muito específicas sobre cores. Concordância nominal com nomes de cores. A concordância varia com adjetivo. A concordância varia com o adjetivo. O que significa? Se a palavra que eu olhar, o nome da cor, for um adjetivo, então varia. Variar significa que pode passar para o plural, pode passar para o masculino, pode passar para o feminino. Quer ver? Pega a cor vermelha. Eu posso falar vermelhar, vermelhou, vermelhas, vermelhos, beleza? Mas se for um substantivo com sentido de cor de, aí é invariável. Um exemplo, existem cores que são cores, ponto e acabou. Existem cores que o sentido é cor de. Quando os meus alunos ficavam em dúvida, eu falava assim, os meus alunos, e talvez você, né? Você, a partir de agora, é meu aluno, é minha aluna. Eu falava assim, vermelho é um adjetivo, de fato. Agora, o rosa, ele não é um adjetivo, ele é um substantivo. Sabe por quê? Porque antes de ser a cor, ele é o nome de uma coisa. Se ligou? Eu consigo no mercado, no comércio, comprar um vermelho? Moço, eu queria 3 vermelhos. Não é uma coisa, percebe? Eu consigo comprar coisas vermelhas. Eu queria 3 lápis vermelhos, eu queria 3 batons vermelhos. Então eu tenho que falar o nome da coisa e depois a característica. Mas a palavra rosa, ela é um nome que a gente pega emprestado para falar da cor. Porque eu consigo chegar no comércio e falar, moço, eu queria 3 rosas. E ele entende o que eu quero, entendeu? Então, quando for no sentido de cor de, é invariável. O que é o invariável mesmo? Não tem plural. Olha aqui as frases. Na empresa, há 2 modelos de uniforme. Um com camisas vinhos, camisas vinho, camisas vinha, como é que é? E o outro com camisas vermelho, vermelha, vermelhos, vermelhas, essa é a nossa treta, tá? E lá embaixo, olha as camisas mudando de cor. Vinho, azul, vermelho, verde, rosa. Qual que passa para o plural, qual não pode passar, qual fica no masculino e qual fica no feminino. É só você parar e pensar. Essa cor, ela é só uma cor e nada mais? Então, ela pode passar para o masculino e para o feminino, dependendo do que for. Se for o uniforme masculino ou se for camisas feminino. Ela pode passar para o singular e para o plural. Mas se a cor que eu estou pensando é um empréstimo, na verdade ela é o nome de alguma coisa, não varia. Ou seja, não tem feminino e não tem plural. Vamos ver as respostas? Olha aí. Aliás, aqui. E aí você tá pensando assim, meu Deus, professora, nada a ver, mano, o bagulho é muito diferente. Ninguém fala assim. E de fato, ninguém fala assim, porque não são regras de fala. Não existe regra de fala, são regras de escrita da dona Norma. Lembra da dona Norma que vai seguir a regra normativa da língua portuguesa? Então é assim, no dia a dia, ninguém fala assim. Mas se for um teste que você precisa fazer, a regra é isso. Na empresa, há 2 modelos de uniforme, um com camisas vinho e o outro com camisas vermelhas. Por que não pode ser camisas vinhos? Porque se eu falo que eu tenho camisas vinhos, eu poderia beber a minha camisa. Seriam camisas e também seriam bebidas, entendeu? A palavra vinho, ela é o nome de uma bebida, que eu pego emprestado para definir um tom ali de vermelho, certo? Então ela não é um adjetivo, ela é um substantivo. Então não muda. É invariável. O vermelho é só o vermelho, é só a cor. Então eu posso combinar as camisas feminino e plural com vermelhas feminino e plural. Ó, a mesma lógica lá embaixo. Ó, camisas vinho. Camisas azuis, porque azul é só a cor. Camisas vermelhas. Camisas verdes. Mas é camisas rosa, sem o S. Se eu falo camisas rosas, ela é feita de pétalas, tá? Então, essa é a diferença. Quando o nome que eu estiver pensando for empréstimo de alguma coisa, não tem plural. Aí acabou? Não. Porque o universo da moda, porque o universo das cores, etc e tal, começa agora com as coisas muito específicas, né? Ah, professora, mas qual que é o azul? Porque tem o azul escuro, o azul claro, o azul celeste, o azul royal. Ah, que lindo, que linda. Quando começa com essas patifaria, a regra também vai ficar mais patifaria ainda. Acompanha só.
Chegamos ao último nível da nossa tortura. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Se você aguentou até aqui, meus parabéns. Concordância nominal com nomes de cores compostas. Misery crazy. A concordância varia no último termo, desde que esse último termo seja formado somente por adjetivos. Não pode ter substantivo, não pode ter outra classe gramatical. Oh, meu Deus, tem de nada, professora. Tô me sentindo péssimo aqui. Olha só. Eu já tô te falando qual que é adjetivo puro. Você vai pensar assim, ó, só trabalho com purezas. Se for pureza, qualidade, eu mexo. Se não for, eu não encosto a mão. Tá? E não encostar a mão aqui significa não varia. Não tem feminino, não tem plural. É muito doido. E a regra está dizendo lá em cima que a concordância varia só no último termo. Ou seja, entre o verde e o escuro, só vai mudar o escuro, se for o caso. Entre o amarelo e o ouro, só vai mudar o ouro se for permitido. Entre o rosa e o claro, só vai mudar a palavra claro se for permitido. Quem que tem permissão para mudar, para se transformar em plural e em feminino? Só se for um adjetivo de verdade. Oxente, o que é um adjetivo de verdade? O que é um adjetivo pirateado? O pirateado é aquele que dá nome para outra coisa, querido. Dá nome para outra coisa. Por exemplo, ouro. Ouro é só um tom? Não, professora, o ouro também é aquele xalá, né? Então, ele não é puro, tá bom? Isso não é uma regra, ser puro ou não ser puro. Isso é um macete que a gente faz para entender melhor. A regra mesmo é assim, ó. Adjetivo mais adjetivo varia o último termo. Adjetivo com qualquer outra coisa não mexe. Mesmo que ele esteja no começo ou no final. Tá bom? Então, olha só, o primeiro é adjetivo com adjetivo. A regra diz que a concordância varia no último termo, desde que ele seja só dois adjetivos. É isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a palavra camisas. Essas camisas têm a cor verde e essas camisas têm o tom escuro. O que muda? O último termo, beleza? O último termo vai combinar com camisas. Os outros dois, eu tenho substantivo. Por exemplo, rosa é um substantivo, né? Por mais que seja claro, escuro, enfim, mas rosa é cor de rosa. O amarelo, ok, é um adjetivo, mas o ouro é um substantivo. É um amarelo cor de ouro. Então, todas as palavras que derem essa noção de é cor de alguma coisa, cor de rosa, cor de ouro, cor de vinho, cor de X, aí eu não posso mexer. Resposta, para ver se você entendeu. É isso, amiguito. É isso, amiguita. Você se conforma? Então, assim, ó, serve de consolo para o seu coração? Ninguém fala assim, né? Mas na escrita é desse jeito. Camisas verde escuras, porque verde é um adjetivo puro. Escuro, escura é um adjetivo puro. E aí o último termo combina com a coisa, com as camisas. Camisas escuras. A palavra verde não muda. Beleza? Então comprei camisas verde escuras. Estranho até para falar. Comprei camisas verde escuras. Os outros dois, como eu tenho o ouro, que é substantivo, e a palavra rosa, que são substantivos, não mexe. Não mexer significa que, mesmo que sejam camisas, que sejam no plural e que sejam femininas as palavras, eu não mexo no resto. Então eu comprei camisas amarelo-ouro. Eu comprei camisas rosa claro. Certo? Quem que vai sofrer com isso? Quem trabalhar com camisas, quem trabalhar com cores. Ou a gente que vai prestar uma prova regimental, um concurso público, um vestibular, enfim. Então é isso. As regras da concordância nominal, graças a Deus, terminam por aqui. Espero que você tenha gostado. Dá um like, curte, compartilha, me deixa famosa para a Globo saber que eu existo. E a gente se vê numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!